Vou chamar aqui o Guilherme Pio, chegou aqui levantando o dedo aqui, então, informação em primeiro lugar, tudo bem, Pio? E em primeira mão também, Léo Opa! Figueiredo, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na turma do Bate-Bola. O STJD liberou o início do Campeonato Mineiro, então a partir do dia 21, o Campeonato Mineiro poderá acontecer, mas com um detalhe, os jogos do Ipatinga ainda seguem suspensos. A decisão de agora à tarde, em primeira mão aqui na Itatiaia, você acompanhando o Campeonato Mineiro, então, pode começar no fim de semana, mas os jogos do Ipatinga ainda seguem suspensos. E aí essa história toda terá um novo capítulo em breve, viu, Léo Figueiredo? Todas as informações do nosso site, no itatiaia.com.br. Então bora lá, para acessar itatiaia.com.br, pegar toda a história. Informação de agora, hein? Atenção, 6h10, porque a partir de agora, Pio, todos os portais, todos os lugares vão postar 6h10. O Campeonato Mineiro está garantido, começa no próximo sábado, mas os jogos do Ipatinga, não. Os jogos do Ipatinga seguem suspensos. E aí, daqui a pouco, vamos agora, viu, Pan? Você me permite aqui, no noticiário do Cruzeiro, colocar Michel, o Campeonato Mineiro? Michel Ângelo, pode comprar por colocar gasolina no nosso automóvel, na nossa viatura, que partimos para patrocínio, então. Olha só. Ô, Léo, só para citar aqui, abre aspas, te peço perdão até para a gente abrir aspas do documento que recebemos aqui do STJD. Pelo exposto, é que reconsidero em parte a decisão liminar no sentido de determinar a Federação Mineira de Futebol que mantenha em suspenso apenas e tão somente os jogos que envolvem o clube Ipatinga, que deverão ser adiados e oportunamente calendarizados, valendo a presente decisão. Essa é uma parte aqui, fecha aspas, do documento assinado pelo Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol. E vamos lá, então. Ele está correto, o presidente do STJD. Ontem nós tivemos o julgamento do TJD. Eu não sou advogado, Alexandre Simões também não é, o Pansieri também não. Mas, gente, vamos partir do princípio, e aí foi até uma explicação que a gente acompanhou, o doutor Gustavo Lopes, que é um brilhante advogado. Só dar uma informação aqui, pode? Vocês estão me bombardeando. Eu adoro informação, vamos lá. Porque o Pio falou dessa situação, né? E a tendência é que isso seja no final de janeiro ou início de fevereiro, né? O julgamento no STJD para saber se é Betim ou Ipatinga. Então, domingo, teria Vila Nova e Ipatinga, 4 da tarde, lá no Alçapão do Bonfim, lá no Castor Cifuentes. Não será disputado. Muito provavelmente, na segunda rodada, o Ipatinga e Patrocinense, que seria no sábado, 28 de janeiro, 16 horas, lá no Ipatingão, também não. Os clubes de Belo Horizonte entram na rota aí dessa briga na terceira rodada. Dia 4 de fevereiro, 7 da noite, está programado Ipatinga e Atlético lá no Ipatingão. Não sabemos se já vai estar resolvido ou não essa pendência, mas esses são os 3 primeiros jogos do Ipatinga aí, que devem ser os jogos que sofrerão o impacto dessa decisão do STJD. Decisão que é correta do STJD. Tivemos ontem o julgamento e eu acompanhei atentamente. A Itatiaia transmitiu o julgamento no seu canal do YouTube. Por 3-2, o Ipatinga foi mantido, né, no Campeonato Mineiro com a pontuação. E eu não vou entrar aqui nas penas, mas o foco, quem foi mais punido foi o Nicanor Pires, que é presidente do Ipatinga. Ô, gente, eu repito, eu não sou advogado, mas eu sou um jornalista esportivo, acompanho futebol há mais de 20 anos e tenho uma opinião séria sobre isso. Como que um jogador atua com um documento falsificado e o resultado do jogo segue valendo? Como? Quer dizer, então, que se no final de semana agora, o Patrick, que está lá no Atlético, não foi inscrito, o Cruzeiro já inscreveu todo mundo, né, Pansi? Os novatos, tudo certo, tudo legal. Aí vamos supor lá, o Cruzeiro contrata de hoje para amanhã um zagueiro. Não, contrata o Gilberto, fala contrata assim que o Gilberto. Aí o Gilberto precisa do contrato de trabalho com o Cruzeiro. A ordem é essa: faça um contrato de trabalho lá na carteira do Gilberto, pode fazer um contrato de imagem também, mas faz lá na carteira do Gilberto. Depois disso, envia para a Federação Mineira para chancelar. Depois da Federação Mineira, tem que ser publicado no BID. Não é essa a ordem, professor? Sim. Então, se desde o início o documento da carteira, o TJD, julgou que estava falsificado, como que é válido o resultado dos jogos, gente? Eu não tenho nada contra o Ipatinga, nada. Mas se o tribunal julgou que o documento foi falsificado, como que vocês mantêm o resultado? O jogador não poderia estar atuando.
se parte de um documento que está falsificado. Ô Simões, com toda sinceridade, eu vi ontem explicações de advogados competentes, muito bem embasados, mas não entra na minha cabeça como que se mantém um resultado de atletas que estavam jogando com um documento que foi falsificado pelo clube. Léo, a falsificação é o ponto central da história. Se a falsificação é real, se ela aconteceu, aquele contrato não tem validade. Se o contrato não tem validade, não tem como o jogador estar inscrito, muito pelo contrário. Se aconteceu a falsificação, a Federação Mineira, a CBF, foram todos envolvidos na fraude do Ipatinga, indiretamente, né? Porque eles deram condição de jogo a um atleta que, na sua documentação, tem uma carteira de trabalho com assinatura falsificada. A coisa é muito mais grave do que a gente imagina. Se isso aconteceu, tá? E o meu grande temor é que o Campeonato Mineiro tenha essa marca, porque eu adoro a competição, adoro a história do futebol mineiro, adoro a história do Campeonato Mineiro. E eu temo que ontem a gente tenha tido um dos maiores vexames da história do futebol mineiro, que é essa história do Ipatinga. Vamos ver o que vai acontecer no STJD, Léo. Mas se aconteceu a falsificação, não faz o menor sentido se recorrer à CBJD dizendo que pune o dirigente que fez a falsificação. Gente, a falsificação anula o contrato. O jogador entrou em campo sem ter contrato com a agremiação. Por quê? O contrato foi feito com base numa fraude. Não existe o contrato. E para deixar bem claro, porque até ontem, antes da turma do bate-bola, Simões, a gente não se colocou dessa maneira, porque eu estava esperando, inclusive, o TJD confirmar que os documentos eram falsos, né? Que eles foram falsificados. Se o TJD confirmou que houve a fraude, que houve falsificação, como que vai seguir com os resultados? Então, o doutor Otávio Noronha, que é presidente do STJD, está corretíssimo. O Campeonato Mineiro começa, mas os jogos do Ipatinga estão suspensos. Até porque se para a competição inteira, ia punir os outros 11 clubes. Exatamente. No caso, o Vila não vai estrear, mas ia punir os outros 11 clubes, o Cruzeiro, que precisa jogar, o Atlético, que tem uma Libertadores pela frente, o América, que tem uma Sul-Americana, e a própria competição, né, Léo? Ninguém tem nada com essa história do Ipatinga. Se o Ipatinga falsificou, o Ipatinga enganou a Federação Mineira de Futebol, a diretoria de competições da Federação Mineira de Futebol, a CBF, os adversários. Aí é muito grave. A punição tem que ser exemplar para que esse tipo de coisa não aconteça, até porque a decisão de ontem, ela abre um precedente muito perigoso. É aquilo que a gente falava na redação. Ninguém mais vai ficar esperando nada de documentação, não é? Pois é. Falsifique e inscreve.